Olá, seja muito bem-vinda ao Nosso Poder Podcast. Eu sou a Fernanda Rocha, mentora de mulheres e especialista em mudança de mentalidade. Eu sou Milka Maciel, sou consultora de negócios e consultora financeira e estamos aqui para mais um episódio do Nosso Poder Podcast. E hoje um assunto muito bacana. Muito, eu sou apaixonada nesse assunto. A gente vai falar sobre os fantasmas da escassez. Quero compartilhar um pouquinho da minha história hoje e aí continua com a gente aí que tem muito papo aqui. Exatamente. Então, para iniciar, o que é escassez? Ela deve estar pensando ali, né? Escassez é falta. Então, se essa mulher está vivendo situações de falta de amor, falta de dinheiro, são escassez, são situações, né? Porque se a gente pensar, nós temos várias áreas ali na nossa vida, né? Vários pilares. E às vezes as pessoas acham, Milka, que é normal estar bem em algumas áreas e mal em outras. Aí elas acham, não, tá tudo bem, né? Mas não tá tudo bem, não. O ideal é sim a gente manter essa roda da vida em equilíbrio. Ou seja, que eu seja próspera, abundante, ou seja, que eu tenha o máximo que eu puder em tudo. Felicidade. Tem muita gente que é escassa de felicidade, ou seja, é abundante em tristeza, né? Então tem esses fantasminhas ali que vão rondando, e eu quero depois até falar um pouco sobre isso, de onde vem esses traços da escassez. Eu acho que é legal depois a gente tratar sobre isso também. Sim, também, porque às vezes tem algumas coisas lá da infância que a gente aprendeu. Exatamente. No caso da escassez, eu lembro bem, assim, quando eu falo muito em escassez, o dinheiro é sujo, os ricos são todos ruins, como se as pessoas que tivessem um poder aquisitivo maior, poder aquisitivo que eu falo em saldo bancário, que são ruins, coisas assim. E esses fantasmas que você cria lá na infância, que você escuta, acaba aqui rondando. Sim, são crenças, né? Crenças, inclusive crenças populares, que a gente ouve ali, inconsequentemente ali, né? Vai repetindo e vai se tornando a nossa verdade. Exatamente. Né? Eu quero falar um pouquinho da minha história. Quando eu comecei a trabalhar, os meninos, eu tinha o Yuri e Yasmin, eles eram pequenininhos. E o maior medo que eu tinha era dos meus filhos passarem fome. Eu tinha muito medo, sabe, assim que eu me separei, e aí eu falei, gente, e agora? Como que eu vou cuidar deles dois? E aí, assim, era esse medo, graças a Deus, nunca faltou nada, graças a Deus. Mas por quê? Tinha uma boa educação financeira, sabia o que estava fazendo e fui atrás de trabalho, sabia quanto que eu ia ganhar. Então, assim, é importante falar sobre a escassez, porque, assim, foco na falta, não. Eu tinha medo porque eu não fazia nada até então. Eu só Você não cuidava, trabalhava eu só mãe. E aí eu falei, e agora? O que eu faço da vida, né? Porque não fazia nada. Então, assim, aquela sensação de o que eu faço da minha vida, porque eu nunca fiz nada, não sei nem o que eu sei fazer. Sim. E aí, eu sempre falo que quando a gente tem uma boa educação financeira, o que eu fiz? Procurei um trabalho, sabia quanto que eu ia ganhar. E aí, quanto que são qual é o meu orçamento, o valor do meu orçamento. Então, uma dica que eu já dou, tenha em mente qual o seu orçamento mensal. Porque você quer ser independente financeiramente, você quer melhorar as coisas, mas você não sabe quanto que vai precisar, e já é um ponto que, assim, fica perdido. E aí entra a escassez, medo do dinheiro, medo de lidar com o dinheiro, que é um fantasma. Porque aí é uma crença. Porque, assim, se o dinheiro é sujo, eu não vou lidar com ele, eu afasto o dinheiro. Né? É interessante, então eu vou abordar agora, porque normalmente a gente faz a construção das nossas crenças vem desde a infância, não é que aconteça só na infância, porque a gente está em constante construção, contato social, e aí a gente vai tirando verdades das experiências que a gente vivencia. Né? Vamos supor, uma mulher hoje casou, viveu tantos anos e foi traída.
tá? Aconteceu uma traição. A partir dessa traição, ela pode criar uma crença em cima do casamento, ou seja, que os homens não prestam, que sabe que os homens traem. Então, ela cria uma verdade. E o que ela passa a materializar depois são essas verdades. Acreditar, ela acredita que ela é acredita ali. E acabou. O subconsciente dela vai trazer à tona aquelas verdades para provar que ela tá certa. Ela tá certa. Você não tá nunca errado. Por mais escassa que uma mulher possa ser, você tá certa. Sabe por quê? Certo. Porque é do tamanho da tua mentalidade, é de acordo com as crenças. Então não tem nada de errado. Agora, se a gente pensar, ninguém quer ser, né, racionalmente, ninguém quer ser escasso. Não. Né? Se ter falta de amor, falta de dinheiro, falta de felicidade. Quando a gente fala a palavra escassez, lembra assim, ela vem a falta. A falta. E aí, em todos os sentidos. Em todos. E assim, a gente não fala só de dinheiro. Não. O dinheiro, eu sempre falo, ele é só um reflexo do que tá faltando ali. Uhum. E aí, essa escassez quando a gente traz aqui para o dinheiro, ela leva a não lidar. Eu não quero lidar com o dinheiro, eu não sei qual é o meu orçamento, então eu acabo gastando um pouco mais do que é permitido. Uhum. E eu acabo usando o cartão de crédito num valor que eu nem sei se eu vou ter para pagar. Uhum. E aí, assim, porque você não tem noção do que é necessário, do que você precisa para poder se manter mensalmente. Qual é o valor do seu orçamento? Quanto que você tem que ganhar? E não corte o cafezinho. A Milka pode brigar aqui comigo, mas não. cortar cafezinho, cortar as pequenas coisas, isso é escassez. Sim, eu sempre, na consultoria, quando eu tô em consultoria com as mulheres, eu falo, sabe aquele seu momento de lazer? Seu momento de lazer, eu vou ao cinema, vou lanchar com as crianças, não corta. Porque você tira o prazer de você ganhar dinheiro. Então, você acaba... Tem a sensação de que trabalha e nunca tem dinheiro pra nada. Não é isso. Não é pra chegar nesse ponto. Engraçado, você comentou isso, aí eu lembrei ontem de uma influencer, não vou citar o nome dela aqui, mas achei muito interessante que ontem ela fez uma compra de uma bolsa, não foi uma bolsa, ela comprou um sapato de luxo, Chanel. Aí ela comprou, e o que eu achei interessante é que ela foi para os stories dar uma explicação daquilo. Que não precisaria, se você pensar. Comprou, trabalhou, mérito dela, ela comprou. Mas achei até interessante que ela fez uma abordagem até mais aprofundada sobre isso, né? Que independente ali da situação, porque muitos iriam criticar, né? Ela falou assim, olha, eu uso de X marca, compro lá na X marca até essa outra marca, os dois extremos. E ela quis trazer que essa questão do luxo é uma questão, a gente sabe, de pertencimento, uma questão social, uma questão de merecimento, né? Talvez pode ser importantes para uns, para outros não, e tá tudo bem, não existe certo e errado. Mas dentro da tua fala eu trago isso, por quê? Porque para ela fazia sentido, na realidade financeira em que ela está, fazia sentido, estava tudo bem, não foi nenhuma loucura, né? Ela se planejou, se organizou para isso, e aquele ato de receber aquela caixa, seja o que for, e abrir, é isso que você tá falando. É o prazer, é o que te motiva. Senão você só trabalha e até bota meta, ela põe uma meta. Para eu comprar tal coisa que custa x, então eu tenho que fechar uma meta tal, né? Para eu poder me dar esse mimo, para eu poder... Então isso também, eu acredito, Milka, veja se eu estou correta, que é uma forma de eu me impulsionar mesmo, no sentido assim, eu vou, tem que fechar tais contratos, tem que fazer tanto, tem que performar de tal forma para eu bater essa meta e conseguir adquirir, que seja qualquer coisa, tá? Eu tô dando um exemplo dela, né? E aí, assim, quando você fala da permissão, quando a gente fala de meta em si, a meta, ela existe para você ter um parâmetro de onde você quer chegar. Por quê? Estabelecer meta e, tipo, eu preciso ganhar R$2.000 esse mês. E não fazer nada para isso.
E aí não vai acontecer. Não acontece. E aí você fica frustrado, ainda por cima. Fala, Fica. mas eu não alcancei. Mas o que você fez para poder alcançar a meta? Nada. É. Então não vai alcançar. Ela não vai vir ao seu encontro do nada, né? Aí, assim, quando a gente estabelece essa meta, aí eu vou para quem é dona de casa, para quem cuida, tá aqui dentro de casa, ou tem tá fazendo pequenos negócios, tipo a vendedora de produtos de beleza, ou tô começando a fazer brigadeiro gourmet, algumas coisinhas nesse sentido. Qual a meta? Você precisa estabelecer, e para isso precisa ter um orçamento. Qual o seu orçamento de quanto que você precisa? Daí você estabelece a meta. A gente até já deixou, em um podcast anterior, deixou lá um controle financeiro. Assiste a gente lá, pega o seu controle financeiro para poder fazer. Lá, é bem fácil de o que eu ganhei e o que eu gasto. Para quem tá de dentro de casa e para quem está começando um negócio também, você precisa saber até se o seu negócio está indo para frente. Vou estabelecer que eu preciso ganhar R$500 por semana, R$2.000 por mês. Quando eu penso em 2.000, nossa, meu Deus, R$2.000 por mês. Vamos estabelecer por semana? Metas menores ali, né? R$500 por semana. Eu preciso fazer R$100 por dia. Vou vender brigadeiro. Quantos brigadeiros que eu tenho que vender? Quanto que é o seu brigadeiro? R$2, vamos colocar aí. Tá, aí eu te falo o seguinte, aí essa mulher, vamos pensar na mentalidade. Aí ela acha escasso vender brigadeiro. Você entendeu? Entendi. Por que eu falo da questão tanto da mentalidade? Sim. Porque, às vezes, essa mentalidade dela trava. Isso mas ela vai Nossa, contar, mas eu você vou vai vender vender brigadeiro? Não, mas isso é subsistência. Mas a gente vai lá pra influencer lá que comprou lá o seu item de luxo, que deve ter custado, sei lá, 50 mil, 100 mil, vamos dizer assim. Nossa, mas ela faz propaganda. Ela faz propaganda? Ela aparece indireta. Essa ela nem fez direta de publi não. Mas é tão louco a gente ver isso, né? Se a gente pega grandes influenciadores, eu não vou citar nomes aqui, mas recentemente a gente viu uma que comprou, né, do Mimimei, a bolsa lá de 500 mil. Aí as pessoas lá criticaram. Julgaram. E a decoração natalina? A decoração natalina. Depois eu fui compreender que isso nada mais é, gente, uma jogada de marketing. Eu tava vendo estratégia. Porque se ela pegasse lá 500 mil do Natal, 500 mil da bolsa, pro impacto na mídia que ela teve, todo mundo falando, as mídias repostando, ela teria que gastar muito mais. Então, assim, ela economizou. Entende? Assim, é estratégico, a gente não vai nem entrar no mérito do marketing, porque assim, tudo tem uma estratégia e ela conhece muito bem o público. Do mesmo jeito que quando a gente fala aqui pra você, a gente tem o nosso público, você, mulher, empreendedora, dona de casa, que vai estar aprendendo a ter essa boa relação com o dinheiro, a ter segurança, até para poder lidar com o seu financeiro. Ela também precisa de estratégia. Como conectar com o público dela. Sim. E aí, eu pergunto assim, mas foi 500 mil. Gente, imagina a publicidade de uma empresa que faz a iluminação. As pessoas que vão procurar para buscar aquela iluminação, não custou, muitas vezes, nada. Em termos financeiros, estou falando de dinheiro mesmo. Sim. E aí, a pessoa fica com vergonha de vender um brigadeiro. Mas você entendeu que é mentalidade. É mentalidade. Então, assim, o que eu tô falando até dessa pessoa, a gente não tá julgando certo ou errado, porque não cabe julgar certo e errado. É uma estratégia. É uma estratégia bem definida que ela faz ali sempre, constância, e atinge os objetivos dela. Atinge o público-alvo. Atinge o público dela. Quando eu comecei a trabalhar, a primeira vez que eu trabalhei, eu fui vender roupa. Nessa época de final de ano, que tem aquelas vagas temporárias. E aí eu sabia quanto que eu tinha que vender por semana, porque tem também, para você poder permanecer no trabalho, você tem que ter uma meta lá estabelecida. Tinha que vender não sei quantos mil. E eu ganhava percentual, então, quanto mais eu vendesse, maior seria o meu ganho. Sim. E aí, quanto que eu precisava durante a semana? Para que eu estava trabalhando? Porque tem um objetivo. Então, é exatamente isso que eu falo. Se você tem vergonha de vender alguma coisa, então procura
uma loja, procura outra pessoa, enfim. Para trabalhar de outra. Mas aí a gente traz aqui para a mentalidade, como você está falando. É uma escassez se você pensar, não, mas eu não vou fazer isso porque eu tô com vergonha. É melhor não fazer. Porque quando a gente começa alguma coisa com esse pudor, essa questão assim, eu tô com vergonha. A vergonha na escala Hawkins vibra mais baixo. Aí, não tem como a pessoa estar motivada, estando com vergonha, para poder fazer e acontecer. Ela não consegue. Ela não consegue e fica se sujeitando a algumas situações que é desnecessário. Porque ela se sujeita ali com medo. Na época que eu comecei a trabalhar, eu tinha um medo que eu tinha dos meus filhos passar fome. Me sujeitei durante alguns meses. Foi meses porque, assim, chegou um ponto que eu falei, não dá mais. Não é possível que eu não dou conta de não fazer nada. Uhum. E aí, assim, se sujeita a uma situação que, assim, chega a ser vergonhoso. A vergonha pela situação é maior do que a vergonha de sair, vender alguma coisa, vou colocar minha cara na internet, vou divulgar, enfim, vou fazer algumas parcerias, nem que seja para ganhar R$50, mas você começa. É o início. Eu acho que as pessoas acham que, a gente pensa assim, grandes líderes, às vezes a gente olha lá em cima quem já alcançou e não sabe o que essa pessoa passou. Eu mesma já trabalhei no meu segundo emprego, foi antes da faculdade, foi antes. E eu trabalhei em uma escola de idiomas, escola de inglês. É engraçado, até me lembrei agora falando, tudo é uma questão, Milka, de vontade, determinação. Aquela época eu era jovem, tinha o quê? 17 anos, mais ou menos 17 anos. Sonhava fazer inglês, não tinha faculdade à época, e não tinha dinheiro. Não tinha como nem fazer, não trabalhava, não tinha nem como fazer o inglês, nem faculdade. Eu liguei no curso de idiomas, juro. Liguei e falei, tudo bem, eu tô querendo fazer um curso, mas eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar aí pra eu fazer o meu curso, pagar o meu curso. E aí é onde eu falo do universo, né? Naquela época a gente nem entendia de Deus dessas questões assim, entrar em alinhamento. Naquele dia, a Ivone, que era a supervisora ali dos atendentes, quem atendeu o telefone falou assim, vem aqui porque a gente tá realmente com um processo seletivo aberto. E aí eu fui, conversei com ela, gostei muito. Ela não era a supervisora principal, era do atendimento, ali atendimento ao cliente. Uhum. E ela falou assim, você vai passar vai fazer uma provinha, depois você passa com outras pessoas, depois você vai passar por entrevista. Mas você não menciona que você tá vindo aqui por causa do curso de inglês. Você só passa no processo. Eu falei, tá, entendi. Fiz o processo todo, passei, e aí comecei a trabalhar. Aí sim, trabalhava todos os dias e fazia o curso de inglês 2 vezes por semana. Comecei 2 vezes por semana à tarde. Depois tive que mudar para o sábado quando comecei a fazer a faculdade. Mas o que eu quero te contar? Que lá, aí você vê a determinação, né? Conseguir o trabalho e conseguir o curso. Você chegou com a cara e a coragem. Mas você tomou uma decisão. Tomei. Eu quero. E vou fazer. O curso eu ganhava, não pagava. Pagava os livros. Uhum. Então assim, eu fiz e terminei, tá? Terminei meu curso completo. E aí, tinha alguns dias, algumas campanhas. Tem fotos. Tem algumas campanhas, e como a gente era do atendimento ao cliente, o cliente chegava e a gente apresentava o curso, para que é. A pessoa não compra um curso de inglês, ela compra um sonho, né? Então ela compra um intercâmbio, ela compra, né? A viagem, ela compra a mudança de profissão, enfim. E aí tinha épocas que a gente tinha que fazer um trabalho externo, né? De panfletagem mesmo. Rua, porta de escola, e eu era a Red, a garota vermelho. Então eu estava lá, tinha a de laranja, amarelo, e eu estava de vermelho. Então a gente tinha uma calça vermelha, uma camiseta vermelha, a minha era red, e aí a gente ia para a porta da escola andando, caminhando até chegar lá para panfletar. Foi difícil? Sim. Não era fácil. Eu já passei mal, porque ficava no sol, a pressão caía, sem comer. Então a gente ia a pé.
Por que eu tô te contando isso? Poderia ter vergonha, naquela época vergonha eu não tinha. Vergonha não. Não me sentia confortável. Sim, por conta do sol e tal. Tudo, aquela situação. Mas era um início de vida e mesmo que você hoje não seja o início da tua vida, não sei, às vezes a gente tá falando com mulheres, às vezes mais maduras, mas que precisam recomeçar, recomece. E não tem idade. Quando a gente fala de mulher madura, não tem idade. É hoje. O ontem não tem como você voltar e esperar para amanhã talvez não chegue. Faça então agora. É hoje. Para você ver que, a Fernanda tá falando, contando a história dela sobre a mentalidade. Ela decidiu que ia fazer o curso de inglês. E fiz. E fez. E não é só sobre dinheiro. Não, nessa época eu não tinha dinheiro para pagar, isso que eu tô falando. Pois é. Eu queria fazer um curso de inglês e eu não tinha dinheiro para pagar. Então eu fui lá, vou trabalhar para fazer. E ali dentro comecei a faculdade. Foi ali que eu também falei assim, agora eu vou para a faculdade. E porque de lá você, consequentemente, recebeu pelo seu trabalho. Recebi o trabalho. E aí você conseguiu ir para a faculdade, enfim. Estagiária ali, sabe? Estagiária não, depois eu fui estagiária. Com aquele salário ali mínimo que eu tinha ali, que era pouco. À época, minha mãe me ajudou financeiramente. Mãe, me ajuda? Ajudo. Unimos esforços e fez, assim, sem desculpas, né? Sem desculpas. Sem desculpas. E aí, assim, não é só sobre dinheiro. O dinheiro, ele é consequência do que você faz e principalmente das decisões que você toma. Para você que quer conquistar a sua independência, para você que quer lidar com o dinheiro. Muitas vezes ela não quer nem ser independente, mas eu preciso lidar. Se eu sou esposa, se eu cuidar do orçamento aqui de casa, você concorda comigo que a gente consegue otimizar? Se a gente economiza R$50 na energia, que isso é otimizar. Esses R$50 ao longo de um ano, ele vai virar aí R$1.000. E desses R$1.000 já é um fogão novo, já é uma viagem, já é um passeio, coisas nesse sentido, que é a liderança que você deixa de pensar nessa escassez, no que está faltando. Mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Desculpinha. E aí, isso é desculpa. Aí você volta para a escassez. E ninguém merece viver na escassez, ninguém merece. Gente, tanto que é bom viver bem. E aí, assim, quando a gente fala do viver na escassez, atingir o máximo do que você puder, os momentos de felicidade, ser momentos de fato, o que você, onde você deseja chegar e o que você quer alcançar com leveza, porque quando pesa, quando tá apertado, não é assim, não faz sentido. Não é pra ser assim, né? Não é atingir os objetivos a qualquer custo. Não é por aí, né? E aí, voltando a falar do cafezinho, não tira esse momento de lazer. Porque o momento de lazer, ele é para poder te trazer prazer no que você faz. Independente se você trabalha, se você é mãe, se você é dona de casa, não tira o momento de lazer da família. É importante. É importante porque, assim, é aquela coisa de trabalho e não consigo nada, não. Você Milka, não consegue, tá tudo apertado. Tá tudo apertado na casa dessa mulher. Ela não tem dinheiro pra nada. Nossa. Qual o lazer que ela pode fazer? Correr no parque? Vamos levar os meninos pra um parque? Que é gratuito. Gratuito. Você faz um piquenique. Eu amo o piquenique. Faz um piquenique, pega um lençol, pega o que você tem ali dentro de casa. Faz um suco, é um bolo. As crianças adoram. Eu tenho as meninas, a gente mora em apartamento, e aí no apartamento é mais apertadinho. Às vezes a gente faz dentro do quarto, quando não dá pra descer, mas quando dá, tem uma área verde do lado do bloco. As meninas adoram. Eu compartilhei esses dias um vídeo delas lá embaixo, comendo amora, lá tem amora eu vi. Na área verde. Elas adoram. Foi um momento assim incrível que elas pedem pra fazer todo final de semana. E que tem tanto valor, tem tanto sentido, não é? E assim, são momentos que a gente tem e são momentos que eu peguei as coisas que estavam ali em casa, que a gente ia comer e normal. E só que a gente só mudou o ambiente. Mudou o ambiente. E melhorou consideravelmente. Não mudou o ambiente, mudou a mentalidade também. Mudei. Sim. É isso, entende? É porque a gente fala assim, por exemplo, vai lá e faça um piquenique. E muitas vezes essa mulher diz, não, mas eu não tenho dinheiro, vou gastar.
sabe? Não Mais dá pra fazer, não. piquenique. Então coloca todas as restrições possíveis, porque a mente é escassa, não só de dinheiro, mas de escassez, de felicidade. Então bota todas as barreiras possíveis em várias situações para poder não fazer. Então eu falo, Não é porque vou. você não quer. É porque não Se quer, você não tá pronta para viver. Não está pronta, eu vou falar aqui no microfone, não está pronta para viver a abundância. A abundância. Quando a gente fala de não estar pronto, aí eu lembrei lá da blogueira da bolsa de 500 mil. Gente, tem que estar pronto? Tem que estar pronto. Pra poder aí você fala assim, eu até... abrir aquela caixa. Ai, que maravilha. Olha, eu particularmente não achei a bolsa bonita e eu não desejo a bolsa da marca, que a gente não vai falar da marca. Eu não gosto, tem outras bolsas de luxo que eu prefiro, ok. Mas não é sobre a bolsa. Quando essa mulher fala, tá vendo? Fútil. Tá vendo? Ai, meu Deus, vou até pular esse story aqui. Mostra tua mente escassa. Ou seja, acho que a gente já comentou isso aqui. O que episódios. E eu sempre falo isso nos meus stories também. O que eu nego, rejeito, falo mal, eu afasto de mim. O que eu aplaudo no outro. Ai, que bom que ela tem dinheiro para comprar 500 mil numa bolsa. Não que eu compraria a bolsa com 500 mil. E deixa eu falar para você. Quando você rejeita nela os 500 mil na bolsa, você tá rejeitando, não é a bolsa, é o 500 mil. É o dinheiro. É o dinheiro. Porque... E rejeitou 500 mil, é o dinheiro que você ia comprar seu apartamento. E é sobre você. Isso. Aí depois fica reclamando que não consegue comprar a casa própria, mas rejeitou o dinheiro. Rejeitou o dinheiro, não rejeitou é sobre o dinheiro. A bolsa, é sobre o dinheiro. Rejeitou o dinheiro, sem perceber. Quando eu falo, ai, 500 mil na bolsa. Não é, a gente não tá falando da bolsa em si. Pega 500 mil, vai comprar a tua casa, vai comprar o que você quiser. Exatamente. Mas tá vai rejeitando. Vai pagar as contas que tá aí, deixa, fica tudo em dia, não compra nada parcelado, vai pagando à vista, sabe? Sim. E aí isso não é rejeitar o dinheiro. Quando eu rejeito ali... Aí vive na escassez. E assim, a gente tá falando de 500 mil, mas se a gente traz aqui pro 10 mil... Sim. Eu tenho um celular que custa, sei lá, 1.200. E aí tem aquele iPhone 16 e tal, 10. Que custa 10 mil. Nossa, eu nunca daria 10 mil. Eu rejeitei o dinheiro, não rejeitei o celular. Meu amor, você não vai dar mesmo os 10 mil, porque o universo não vai te... Não vai fazer... Deus me livre dar 10 mil no celular, mas vai livrar mesmo. Pode ter certeza, porque não vai vir e você não vai comprar, porque você rejeitou. Rejeitou. E não é só sobre o celular. E não é sobre dinheiro que nós estamos falando. É sobre mentalidade. É sobre mentalidade. Isso é legal da gente conversar, né? Muito. Porque é um destrava para muita gente. Que às vezes fala algumas coisas assim, até que a gente escuta na infância. O rico não entra no reino do céu. Sabe? Mais fácil passar tem uma passagem, um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. A gente tem tanto pobre soberbo. Tanto rico, soberbo, tanta, né, gente... Tem tanta gente que eu falo assim, eu não sei se você já ouviu falar, ela é tão pobre que só tem dinheiro. Pobre de espírito. Pobre... Aquela pessoa chata, amarga. Sim, então, mas aí o interior dela precisa ser curado, precisa ser tratado. E só tem dinheiro. Tem dinheiro pra comprar o que quiser. Mas ela ia ser pobre do mesmo jeito. Não vive bem. Não é sobre o dinheiro. E aí fala, dinheiro traz felicidade? Traz, ele traz momentos. Momentos incríveis, momentos maravilhosos. Mas se a pessoa for infeliz, ela vai ser um infeliz com dinheiro. Com dinheiro, exatamente. Dinheiro traz felicidade? Não, o dinheiro em si só não traz porque é algo de dentro, é intrínseco, é nosso. Mas ele compra momentos especiais, né? A gente ouve até o pessoal brincar, se for pra chorar, é melhor chorar lá. Menina, prefiro chorar numa Ferrari do que dentro de um ônibus. Não é? Então tem... Prefiro chorar em Paris. Então tem essas questões, assim, que a gente... Alguns tabus, né, que precisam ser quebrados. Não é só sobre dinheiro e não é só dinheiro que compra, né? Exatamente. É isso. E aí quando eu falo quando eu contei a minha história a respeito do medo que eu tinha dos meninos passar fome, graças a Deus nunca faltou.
Mas quando eu comecei, quando veio assim, olha pra gente hoje, falando, nossa, mas aí é muito fácil. Não, Não, a gente meu primeiro lá salário atrás. foi R$200. Aham. Hoje, se a gente traz 200, lá foi R$200 há 10 anos atrás, mas ele tinha mais valor do que hoje, mas ele comprava as mesmas coisas que hoje. Então, sabe aquelas sacolinhas que a gente sai na mão, que não precisa mandar entregar porque não dava para comprar tudo, mas a gente comprava o suficiente, o que a gente precisava ali. É claro que aquelas besteiras, aquele luxo, aquelas coisas, foi adquirindo ao longo do tempo. Eu quero agora, quero a partir de agora, eu vou fazer minha unha lá na manicure. Quanto vai custar? R$50 por semana. Então vamos trabalhar um pouquinho mais para adquirir esses R$50? Porque ela também vai ter o dinheiro dela, ela também tá criando a família dela, tá ganhando dinheiro. É justo, então, assim, né? Então dignidade. A gente sai da escassez e pensa na abundância, porque eu fiz um trabalho aqui, ganhei o dinheiro e vou passar para outra pessoa também adquirir a independência financeira dela, para ela construir os sonhos dela e assim por diante. Ela também tá ali. A gente contribui, né? Reflete na vida de outras pessoas também. Isso é bonito. Bonito. E aí o que a gente faz volta. E aí se eu tô lá conectada na escassez, não vai voltar. Quer dizer, volta a escassez. Volta a escassez. O medo da falta. O medo da falta. E graças a Deus nunca faltou, gente. Era só um medo, assim, era a razão que eu tinha para poder estabelecer aquela meta e ir atrás. Então, mas aí o medo tem duas vertentes. O medo, ele pode paralisar e né? te impulsionar. Ou impulsionar. No então, meu caso, impulsionou. Para muitas paralisa. Vou pensar em vender o tal do brigadeiro que você falou. E esse brigadeiro, só que o medo é tão grande do constrangimento, da vergonha, que paralisa, ela não vai. Não faz, acaba não fazendo. Agora, vai lá, faz com medo. Faz com frio na barriga. Sim. Comece um novo. Porque ali você começando com frio na barriga, com esse medo, mas esse medo te impulsiona a seguir adiante, né? Exatamente. Senão ninguém cria novos projetos, ninguém iria sonhar alto, porque às vezes você fala, caramba, como é que eu vou chegar lá naquele patamar que eu tanto sonho? Como é que eu vou comprar aquela bolsa de 500 mil? Como que eu vou fazer, né? Então, assim, que eu tenho pra fazer? E aí é uma construção diária, é um acreditar diário que eu preciso fazer hoje. E vá fazendo com prazer, com leveza, diariamente, sem sofrimento, porque também... com paz, isso. Com paz, porque atingir tudo isso ali, sem paz, sem clareza, sem leveza, sem tranquilidade mental, coraçãozinho ali apertado, porque sabendo que às vezes até fez coisas erradas, não é por aí, gente. Não é uma construção sadia e positiva. Né? Exatamente. Bom, que papo bom. Gostou? Gostaram? Para vocês que estão assistindo a gente, comenta aqui, fala com a gente qual é o seu feedback, o que você está achando dos nossos episódios. Se quiser sugerir algum tema que você quer ouvir, você quer que a gente fale aqui, manda pra gente aqui nos comentários, traz pra gente que a gente fala aqui com vocês, né? Exatamente. Que papo bom. Já nos siga nas nossas redes sociais também, né? Tá os nossos arrobas aí embaixo. Tem o contato do podcast para aquelas mulheres empresárias que estão aqui conosco. E empresários também, né? Empresários que querem anunciar. Sim, estamos aqui para falar da sua marca, para falar de você nas nossas redes sociais. A gente compartilha muito o nosso dia a dia lá. Eu mostro o meu dia a dia, o corre, como diz o outro. Quem vê a Glória não vê o corre, eu compartilho, assim. A gente sempre compartilha tudo que é feito. Compartilho um pouco da minha família, da minha casa, do trabalho, do dia a dia, porque a gente também trabalha bastante. Muito, né? E de forma leve. Isso. E prazerosa. Prazerosa. Para alcançar os objetivos do mesmo que você também tem aí o seu objetivo, o seu sonho, a gente também está aqui. Também estamos aqui para te ajudar. Então já siga o nosso canal do podcast, como é que a gente fala do YouTube? Me falhou agora. Ativa o sininho. Que ativa o sininho. O episódio novo, toda segunda-feira às 19 horas. Já recebe lá a mensagem que vai estar chegando. Exatamente. Beijo. Até a próxima.